gostaria de começar esse podcast agradecendo a Deus. E não poderia ser melhor com duas convidadas que eu tenho grande admiração, que vocês foram referências para mim durante a minha carreira. Conheço vocês há muito tempo. Me apresentar, sou a Jaqueline, eu sou a fundadora da Desenvolvimento Pro. E hoje eu trouxe aqui duas convidadas que são referências para mim profissionalmente falando e são duas amigas. Então eu gostaria que elas se apresentassem. Tati? Muito obrigada, Jaque. Então, eu sou a Tatiane. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Um prazer pela sua confiança em nós, no nosso trabalho. Bom, eu sou enfermeira de formação, eu tenho MBA em gestão em saúde e eu trabalho já há alguns anos com qualidade, com processos de melhoria, com acreditação. E, junto com a Ana, fundamos a consultoria Integração, Jornada para Lideranças em Saúde, e também somos mentoras do protocolo Você Mais Líder, que é uma mentoria feita para profissionais líderes da saúde que querem se desenvolver e atingir a excelência. Bacana. Trabalho também como avaliadora líder da metodologia ONA de certificação, né? Para quem não conhece, é uma certificação de saúde para serviços de saúde. Então, a nossa vida é bastante dentro da saúde. Foi aí que a gente se conheceu. E, além de avaliadora, trabalho com treinamentos, desenvolvimentos, cursos, sempre voltado mais para essa parte da gestão, né? Então, do trabalho é isso, mas quero falar também um pouquinho da minha vida pessoal. Então, eu sou mãe do Miguel. O Miguel é um menininho lindo, um moço já de 13 anos. Querido. Maravilhoso. Do meu jeitão de ser, sou um pouquinho atrapalhada às vezes. Eu costumo dizer que eu sou o tipo de pessoa que ri da própria desgraça. Então, quando alguma coisa dá errado isso é bom, comigo, né? Eu acho ótimo. Eu já faço piada. Sou um pouquinho atrasada às vezes. Estou sempre aqui buscando melhorar na minha previsão de tempo. Sou péssima com o tempo, mas não por isso eu desisto, né? Então, eu estou sempre buscando me adequar melhor, me ajustar melhor. Sou detalhista, um pouquinho até prolixa às vezes, porque eu gosto justamente dos detalhes da coisa. E o que eu mais gosto de fazer atuando nessa área de certificação e de qualidade é descomplicar aquilo que é complicado. Então, eu gosto de processos, eu gosto de método, eu gosto de construir caminhos. Extremamente analítica, para ajudar que outras pessoas cheguem aí no resultado. Bacana, prazer. Muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz. E você, Ana? Olá, Jaque. Prazer estar com você. Agradeço pela confiança. Prazer estar aqui junto com a Tati. Para quem não me conhece, eu sou Ana Cláudia. Prazer em conhecê-los também, né, em estar aqui. Eu sou psicóloga de formação. Quando eu fiz psicologia, tudo que eu tinha certeza é que eu não queria ir para a área empresarial e por destino, exatamente no meu estágio, eu me apaixonei por gestão de pessoas, né? E desde então não saí mais desse mundo aí realmente de liderança em diversas instituições. Depois da psicologia, eu fiz também uma pós em RH para me especializar um pouquinho mais na área. E quando eu pus o pezinho na área de saúde, né, eu achei que também estava na hora de fazer um MBA em inovação em serviços de saúde. E fiz também um fellow, que eu sou apaixonada, que é através da metodologia do Planet Tree, de cuidado centrado na pessoa. Então, sem pessoas não existem negócios, não existem resultados. Não tem como, né? Eu sempre brinco aqui com a Tati, né? Que a gente brinca que é um pouquinho oposta. Então, ela se apresentou um pouquinho, falou, né? Do quanto ela é analítica, do planejamento, dos processos. E eu falo, mas de nada adianta o processo se ele ficar na gaveta, sem que as pessoas queiram realmente executar o processo, chegar no direcionamento, enfim. Então, por isso que eu juntei um pouquinho sobre isso na qualidade, gestão de pessoas e qualidade, porque pessoas e processos precisam caminhar realmente aí muito juntos para dar resultado. Na parte pessoal, eu sou mãe do Pietro. O Pietro tem 10 anos, sou casada também com o André. E acho que da minha vida pessoal eu construí um jeito de ser e que hoje me ajuda realmente aí dentro dessa área também cheia de mudanças e volátil, né? Que é o mundo da saúde, o mundo da liderança. Eu brinco que eu tenho uma coleção de cidades, estados e até país dentro do meu currículo pessoal, né? Já morei, acho que em 3 estados diferentes, né? Muitas cidades. Então, isso para algumas pessoas parece ser muito desafiador, né? O mudar, enfim. Eu falo que isso acabou me tornando muito mais resiliente, né? Meu pai trabalhava na época, né, com obras. A gente foi mudando, acompanhando o trabalho dele. Eu achei que falei, não, depois que eu cresci, dei a minha liberdade, nunca mais eu vou mudar.
doce ilusão, né? A gente repete alguns ciclos que ou a gente gosta e continua, ou a gente precisa quebrá-los. E eu, na verdade, peguei um gostinho pela mudança. É quase uma nômade. É quase uma nômade. Isso é bom, né? Todo mundo Alguns já me chamaram de cigana. E meu marido acabou entrando nessa vibe junto comigo. E até o meu filho filhote, né, pequenininho, já tem também uma coleção de cidades e já 3 estados também. Mas isso é bom, né? É bom, porque a gente aprende que na vida nada está exatamente sobre o nosso controle, né? As coisas mudam sim. E de vez em quando é bom, né? Sabe aquela coisa que você vai juntar tudo para mudar e você fala, meu Deus, quanta coisa eu acumulo, quanta coisa que eu guardo na vida que não vale a pena guardar, né? Então, exato. Vamos renovar, começar novos ciclos. Então, acho que as mudanças simbolizam muito isso para mim também. Trabalho já na área de saúde, né? Como eu falei também, iniciando como gestão de pessoas. E hoje também, junto com a Tati, tem a consultoria. Nós trabalhamos aí com desenvolvimento de líderes em instituições de saúde, também com processos de mentoria, de liderança individual, ajudando realmente as pessoas a quebrarem esses ciclos também. Por que não, né? A mudarem aquilo que, de repente, as impedem de chegar no melhor resultado. E junto também, na parte de processos, sou também avaliadora, né, da metodologia ONA, uma metodologia também britânica, que a gente entende que realmente isso transforma as instituições, né? Uma mudança de cultura importante, mas que para realmente chegar num resultado que alcança lá o paciente, que somos todos pacientes também, a gente começa pela liderança. Então, entre mundos e fundos, é isso que me trouxe até aqui e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu e vocês são 2 referências para mim. A Ana, esse ano faz 10 anos que eu te conheço. Sim. 10 anos, você, na gestão de pessoas, você trabalhava lá na empresa que eu entrei e eu fui recrutada e hoje estamos aqui. Que honra, gente, que honra. Estou muito feliz. Na verdade, eu te recrutei 2 vezes, né, então? É verdade. A primeira, né, uma contratação do mercado, e aí eu rapidamente, né, segui ali acompanhando, você quietinha no seu lugar. No meu lugar. Eu saí primeiro da empresa, ela continuou, e quando eu fui para uma outra empresa e eu vi que aquela empresa estava desesperada por um profissional competente, eu falei, obrigada. Lembrei de alguém. E por isso que eu falo, né, quando a gente trabalha bem, a gente sempre é visto, sempre é lembrado. Sim, portas abertas sempre. Portas abertas. Nossa, vocês fazem parte da minha história. E eu trouxe vocês aqui hoje porque, para mim, o tema liderança é importante. A minha vida se transformou a partir do momento que eu aprendi e entendi o que é liderança. Então, vocês foram referências para mim. Inclusive, eu já pedi socorro para vocês algumas vezes, enfim. E aí, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, né? O que precisa um líder ter de habilidades, enfim, para ser um bom líder? Acho que eu vou usar o seu exemplo. Posso? Pode. Que honra. A Ana, inclusive, é maravilhosa nisso, em perceber as pessoas. A Ana percebe a qualidade das pessoas com muita facilidade, né? Então, ela enxerga as competências, as capacidades e ela consegue colocar isso para o mundo. Isso é maravilhoso. Com certeza. E acho que isso é uma qualidade de liderança e que todo mundo pode desenvolver também, né? É o estar atento, né? Muitas vezes a gente está cheio de trabalho e aquele líder tem o péssimo hábito ou vício de não olhar para o lado, né? Para as pessoas que estão em torno dele. A gente nem trabalhava no mesmo setor. Não. Né? Você ficava lá num cantinho, eu ficava no outro cantinho. Dava um tchauzinho de vez em quando. Um tchauzinho de vez em quando, mas o tchauzinho que ela dava era diferente, né? O comportamento que ela tinha ali naquele momento ali do trabalho dela me chamava a atenção, né? Isso é uma habilidade de liderança, o estar atento, né? Conectado, presente, olhar no olho das pessoas, saber enxergar o melhor de cada um, entender que as pessoas são diferentes, ou seja, não dá para esperar da Tati o mesmo que eu espero da Jaque o que eu espero da Tati, porque isso é respeitar as individualidades, né? Então, eu acho que o líder não pode deixar de ter esta competência de olhar para as pessoas, reconhecer aí talentos muitas vezes escondidos e, por que não, dar desafio para essas pessoas se mostrarem, né? O inesperado, muitas vezes, é o que faz a gente crescer e realmente surpreende. Então, o líder tem que olhar para as pessoas e não pode não fazer isso, na verdade, né? O estar conectada ali com as pessoas ao lado dele e respeitar as individualidades. Acho que isso é fundamental. Bacana, Ana. Uma aula sempre. Sempre. E você, Tati? Olha, hoje, o que a gente percebe? Atuando bastante nas instituições de saúde, seja como avaliadora, seja como palestrante, seja como consultora, a gente lida com muitos líderes e com os desafios desses líderes. O que a gente percebe que hoje acontece de falha ou que falta? Falta, muitas vezes, no líder entender o que se é esperado dele. Então, falta clareza, né? Uma das coisas que os líderes mais erram sem nem saber, e às vezes essa falha, esse erro é até da própria instituição, é ele entender qual é o papel dele, né? Então, muitas vezes, ele não valoriza o outro porque ele nem entendeu que é o papel dele quanto líder,
observar as qualidades das pessoas, desenvolver as pessoas, né? Então, falta essa clareza do que se é esperado do líder. Acho que esse é um ponto importante. Um outro ponto que até a Ana trouxe na fala é essa coragem de se posicionar, de se expor, de se comunicar. Então, o líder precisa ser uma pessoa que tem coragem de se expor, mas ele precisa saber onde ele está se expondo. Ele precisa saber se comunicar. E isso muitas vezes falta, né? Então, o profissional, muitas vezes ele está lá trabalhando tecnicamente, ele tem bons resultados, e porque ele tem bons resultados técnicos, ele se torna líder. Só que às vezes ele está acostumado a entregar ali sozinho no canto dele, ele não sabe se comunicar, ele não sabe que ele vai ter que falar com o diretor, que ele vai ter que falar com o presidente, que ele vai ter que falar com a pessoa que está abaixo da equipe dele. Então, falta essa clareza de saber que ele precisa se posicionar e se comunicar. E um último ponto importante é a coragem também de tomar decisões e de sustentar essas decisões. Né? Então, acho que esses são os 3 pontos de mais fragilidade que eu percebo, que a gente percebe nos líderes atualmente. Vou pegar um gancho aí. Me veio uma coisa na cabeça. E quando falam assim, nossa, ele nasceu líder nato. Você nasce o líder nato ou você desenvolve isso? Vou até deixar para especialista em gestão de pessoas e RH responder. Se ouve muito isso, né? Nossa, ele é um líder nato. Nossa, já nasceu pronto. Exatamente. Como é isso, Ana? Ana? Eu acho que sim, algumas pessoas têm algumas características mais naturais de liderança. Você percebe, às vezes, olhando as crianças, né? Aqueles que se destacam. Ou, às vezes, isso pode ser ruim também quando não bem conduzido, né? Você se destacou tanto desde criancinha e, de repente, você só quer a fama, mas não sustenta uma liderança também ali saudável e muitas vezes se torna tóxica. Tornar-se líder é treinável, é passível de desenvolvimento. Então, algumas pessoas têm mais facilidade, como eu falei, dessas características já inatas ou de criação, que a criança se expôs mais a estímulos ou exposições e naturalmente desenvolveu isso. Mas não quer dizer que quem nunca passou por isso ou que não tenha tanta naturalidade nisso não possa também desenvolver. Então, por exemplo, a Tati falou, é importante que o líder tenha clareza no seu direcionamento. Puxa, isso é treinável. E se eu não recebo, eu peço, né? Ser líder, aprender essa liderança é pedir feedback. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu poderia ter algumas características, talvez, ali da minha criação, que me ajudaram a ser líder. Mas a minha primeira liderança veio no susto, completamente no susto, né? Acho que eu já contei algumas vezes essa história. A grande líder que me marcou foi aquela que olhou para mim. Eu era uma estagiária que virou assistente, era uma analista. A gente começou a ter alguns trabalhos juntos e um dia ela virou para mim e falou, tô indo. Só que esse tô indo dela, antes, ela foi me trazendo desafios, me capacitando. E foi de repente? Me dando oportunidades. A gente estava junto desenvolvendo. E, de repente, ela teve uma oportunidade. Isso acontece no mercado, né? A instituição poderia ter buscado fora, mas como eu já fui mostrando algumas características e ela foi me treinando e me capacitando, naquele momento, mesmo no susto e na dor, eu assumi. Você teve coragem Tive de coragem. assumir. Isso é uma característica importante, o ter coragem, né? Mas fui desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a Tati também trouxe a capacidade de tomar decisões. Muitas vezes a gente não sabe como tomar decisões e sustentá-las, principalmente. Fazer gestão de conflitos. Então, tudo isso a gente pode também ir desenvolvendo enquanto competência. Então, não adianta falar, eu nasci para ser líder. E ser o líder tóxico, não adianta nada. E, de repente, você nunca teve, sempre foi, sei lá, mais inibido, mais quietinho. Mas você pode se capacitar e desenvolver, né? Então, com autoconhecimento, pedindo feedback, tendo esse direcionamento mais claro, você vai desenvolvendo, vai trilhando, né, o seu caminho. Bacana. E sem medo, na verdade, de errar, né? Com coragem e sem medo de errar, acho que faz toda a diferença, né? Porque senão a gente fica na zona de conforto, não tem jeito. Exato. Vou pegar esse gancho também, hein? E quero que vocês me falem um exemplo negativo de líder que vocês tiveram, sem citar nomes, óbvio. E um exemplo positivo também, porque quem está aí do outro lado, às vezes não tem noção do que é ser bom e ruim. Isso eu não estou dizendo de personalidade, é de gestão mesmo. Vocês podem me falar? Eu posso começar? Vai. Eu quero trazer como exemplo negativo o meu próprio exemplo, tá? Um momento em que eu fui uma líder ruim, né? E isso me marcou. Talvez marcou mais a mim mesmo do que a pessoa que estava envolvida. Não sei se todo mundo sabe, mas toda enfermeira já sai da faculdade sendo líder. E a gente, na verdade, não é bem preparada para isso, né? Então, a enfermeira, quando ela vai para a assistência, ela tem uma equipe para cuidar. De 5, 6, às vezes 10 técnicos.
E o que a gente aprende na faculdade sobre gestão ou sobre liderança é só sobre a nossa equipe, né? Fazer escala, definir férias, esse tipo de coisa, como se a liderança fosse só isso. Só que quando você chega para trabalhar, por exemplo, eu como enfermeira numa unidade de internação, você tem o paciente, você tem a família, você tem o médico, você tem a equipe multi, e você está o tempo todo lidando com questões difíceis e com muita pressão. E eu não estava totalmente pronta. Preparada. Eu acho que eu tinha também algumas características desde a infância que eu já me destacava, tendo liderança, atuei na igreja, coordenando algumas atividades. Então, aquilo para mim era até que natural, mas eu estive de frente com desafios novos. Eu nunca lidei bem com conversas difíceis. Então, eu estava muito acostumada a vir e a conduzir e a delegar tarefas e resolver problemas. Mas quando eu tinha um problema com uma pessoa, quando aquela uma pessoa me desafiava, eu tinha medo de enfrentar, de conversar, de dar o feedback. Então, eu sempre fugi de conversa difícil. E nem vou mentir que de vez em quando, até hoje, eu fujo. Mas hoje eu tenho consciência, né? Então, até a Ana falou do autoconhecimento. E o autoconhecimento é bom por isso. Então, eu fui entender, puxa, realmente eu não gosto disso. Mas eu preciso me expor. Naquela época, eu não sabia. E eu tinha uma pessoa que estava ali, me dando um certo trabalho na equipe, destoando das pessoas, cometendo diversas falhas sucessivas. E eu já sabia que ela era o tipo de pessoa que se eu chamasse para conversar e dar um feedback, ela ia me questionar, ela ia me confrontar. E eu não queria isso. Só que eu fui enrolando, protelando. Até que um dia ela cometeu uma falha relativamente grave que expôs o paciente, né? E colocou o paciente numa situação de risco. Quem trabalha com saúde sabe o que é isso, né? Então, não aconteceu nada de grave, mas poderia ter acontecido. E aí eu me tornei uma panela de pressão e eu explodi. E quando eu explodi na frente da equipe de outras pessoas, né? E eu acabei usando palavras que eu não gosto, que eu não tenho esse hábito. Só que naquele momento, talvez eu até achei que fazer aquilo, dar aquele feedback, jogar tudo em cima dela na frente dos outros, ia deixar ela até quieta, ela não ia me responder. Então, sei lá por que motivo eu fiquei à vontade de fazer aquilo sem saber que eu estava fazendo errado, né? E realmente ela ficou quieta na hora, porque eu expus, ela ficou muito surpresa, a equipe toda ficou passada e eu também fiquei passada. A gente acaba ficando sem graça, né? Eu fiquei muito sem graça, eu fiquei muito mal, fiquei muito nervosa, eu tremia, eu tive que sair, uma colega enfermeira que estava chegando na passagem de plantão me tirou da passagem de plantão, era um grupo, assim, umas 15 pessoas, eu comecei a falar alto, sabe? Então, foi horrível para mim, foi horrível para aquela colaboradora. Naquele momento eu entendi que eu estava errada, mas eu não entendi onde aquele erro nasceu, né? E ele nasceu porque eu não dei o feedback que eu tinha que ter dado antes, eu fugia do conflito. Se eu tivesse, talvez, como uma líder, corretamente, a cada falha que ela cometeu, chamasse, conversasse, desse o feedback, eu ia ou desenvolvê-la ou entender que talvez ela não estava comprometida com a nossa equipe, com o paciente, e de repente até afastá-la antes de expor o paciente como eu expus. Então, hoje eu entendo que aquela falha foi minha, né? Na época eu não entendia, porque eu não fui preparada corretamente para estar naquela situação. E hoje eu uso esse exemplo para ensinar outras pessoas, né? Não cometa o erro que eu cometi. Certo. Porque expor uma outra pessoa é muito ruim, tanto para a pessoa quanto para a gente que faz essa exposição, né? Então, eu fiquei muito mal. Depois eu voltar para o plantão, conversar com a equipe, foi horrível, mas eu aprendi, né? Então, nunca mais eu cometi esse tipo de erro. E aos poucos eu fui entendendo que eu tinha que resolver na hora, conversar na hora, enfim. Hoje eu sou outra pessoa. Graças a Deus é muita técnica e é muito método, né? Que legal esse seu depoimento e aproveitando até nos meus cursos de comunicação e oratória, eu faço mentorias e muita gente me traz esse problema. Como lidar com pessoas difíceis no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E você trouxe um problema que foi um case que você agora entende o porquê. Você consegue me explicar, Ana, por quê? Você tem que conhecer os perfis das pessoas, certo? Você poderia explicar para quem está nos ouvindo aí? E na verdade, de novo, a gente volta na importância do autoconhecimento do próprio líder, né? Então, essa liderança entre o limite do que pode e o que não pode fazer é um limite muito fino, né? E a gente sempre fala, dentro desse método, sobre a inteligência emocional, né? E ela não é algo tão abstrato ou tão distante. Vamos traduzir isso na prática, né?
Primeiro, quando a Tati fala, puxa, de repente eu estava vivenciando uma situação delicada com essa colaboradora, sei lá, ela fazia algumas coisas erradas e por medo de uma conversa difícil, eu fui acumulando, fui guardando, né? Então, isso é um jeito de ser, né? Tem pessoas que guardam mais para si, que acumulam até o momento que não aguenta e estoura. E tem outras pessoas que estouram por tudo também a qualquer momento. E isso são jeitos e estilos diferentes, né? Não é melhor, não é pior. Nenhum tá certo, nenhum tá errado. O que tá errado são os extremos de ambos, né? Quando a gente não se conhece, a gente não se regula, né? Não faz esse peso e medida para cada situação, né? Então, é importante que a gente se conheça enquanto líder para saber exatamente como atuar, né? E aquilo que também nos faz mal, né? E aí, segundo passo ali da inteligência emocional, vem essa autorregulação, esse autocontrole, esse autodomínio. Puxa, eu sei que eu sou assim, eu sei que essas coisas me machucam, eu sei que isso me fere. Puxa, eu vou esperar, né, o limite disso? Como é que eu posso me autorregular? E às vezes é muito comum a gente, como líder, estar estressado, sim, né? Hoje, quem não tá, né? Essa é a grande Não pergunta. precisa nem ser líder para estar Vivemos estressado. no limite, né? É muito estímulo, a gente parece que não tem mais tempo, a gente está sendo sugado por tudo. Então, se a gente não tiver uma estratégia importante de autorregulação, e de novo vem o autoconhecimento. Puxa, eu me regulo indo na natureza, eu me regulo dançando. O outro pode se regular lendo um livro, ficando quietinho. Então, são jeitos diferentes de ser. Então, o líder precisa disso, né? E quando ele se conhece e aprende a se controlar, ele vai desenvolvendo essa inteligência emocional. E aí ele já puxa o terceiro motivo, né? Que é motivo para a ação, né? A grande motivação. Qual é o sentido, qual é o propósito, né? Por que aqui inspira, respira, não pira, Difícil. vale a pena se controlar em vez de estourar, Muito de jogar difícil. tudo pro alto, né? Então, você tem que ter um motivo para aquilo. Só assim você se relaciona, né? Que é o grande fechamento aí da chave da inteligência emocional. Então, é muito importante que o líder domine isso, né? E até isso reflete, você sabe melhor do que eu, e eu devolvo a bola para você, do quanto isso impacta no nosso modelo de comunicação também, Exatamente. né? Nosso perfil, nosso estilo. Como é importante conhecer o outro. Exatamente. Que aí evitaria esse problema que a Tati teve, né, Tati? Como a Ana falou, quando você se conhece e respeita os seus limites e até se desafia quando você percebe que eu preciso ir além, mas você se conhece e se respeita, você também consegue enxergar o outro, e reconhecer o outro e entender o outro, né? Então, por exemplo, a Ana falou, tem a pessoa contrária de mim, eu sou a que guarda, né? Ou era. Aí explode. E tem a outra pessoa que fala tudo, toda hora, né? Então, por exemplo, essa pessoa que eu não queria confrontar era esse tipo, que estava o tempo todo reclamando. Mas a gente precisa entender que não é que a pessoa está reclamando de mim, não é que ela é assim, ela reclama de tudo, é o perfil dela. Então, quando você entende o seu perfil e reconhece o seu perfil, fica até mais fácil de entender o perfil do outro e de respeitar o do outro. Ah, tá, ela é assim, mas tudo bem, né? Então, quando a gente conhece ferramentas de autoconhecimento, você também descobre que além do seu perfil existem outros. Aí você vai ver, mas como os outros são? E é engraçado quando a gente lê, a gente já vai falando, né? Eu acho que a Ana é assim, hein? Acho que o meu pai se encaixa começa aqui. a reconhecer, né? Em cada pessoa. E isso ajuda muito no trabalho em equipe, na convivência, no relacionamento. Porque, gente, liderança é relacionamento, né? Claro que trabalhar e liderar uma equipe, a gente está falando de entregas operacionais e técnicas. Mas essas pessoas que vão ali entregar são pessoas, né? O processo que ela vai entregar passa por ela. Então, liderar tem muito a ver com relacionamento, né? Então, quando a gente se conhece e conhece o outro, o relacionamento fica mais fácil, fica mais leve. Até porque, às vezes, quem nunca passou por isso, não teve relacionamentos que foram insustentáveis, certo, né? Existem pessoas que são tão difíceis que é insustentável. E hoje, quando a gente conhece isso e conhece nosso limite, eu até penso, esse tipo de pessoa eu nem quero perto de mim, eu vou me afastar, eu me protejo, eu começo a selecionar. Então, o relacionamento fica mais fácil, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante que todo líder precisa. Ele precisa se relacionar bem. E para se relacionar bem, ele precisa se conhecer e conhecer os diferentes tipos de perfis que existem. Então vou aproveitar a minha psicóloga preferida aqui. Então, Ana, a gente tem que se liderar primeiro para liderar os outros, é isso? Exatamente. E o que eu preciso para me liderar? Se conhecer, em primeiro lugar, né? Saber seu lado luz e seu lado sombra, que todos nós temos, né? E como que a gente administra isso dentro da gente. E o segundo passo é, em cima de tudo isso que a gente está falando, como que eu reconheço no outro e lido com a diferença do outro, né? Então,
Eu brinco agora, eu tô no mundo azul, né? O mundo do futebol, coisa que eu nunca soube na vida. Mas você Pré-adolescente, passa a ter né? filho, né? Meninos. De 10 anos, você entra no mundo azul. E eu fico pensando, às vezes, né, fazendo essa analogia. Imagina se eu, como líder, né, o técnico do futebol, ele fosse querer que todo mundo tivesse talentos iguais. Todo mundo ia querer ser atacante. Ia entrar em conflito e não ia ter time. Ou só quero ficar no goleiro, como goleiro, atacante. Não, cada um tem um talento, tem um perfil. E você, como líder e como técnico, você vai compor o seu time com o melhor de cada um. E a mesma coisa é a gente, né? Então, assim, não adianta eu esperar que na minha liderança eu vou contratar e ter na minha equipe pessoas iguaizinhas a mim. Eu vou ter um time de robôs, né? E pior, todo mundo errando Nas mesmo mesmas caminho, nas mesmas coisas. E não ia andar o negócio. Todo mundo explodindo, se matando, ou é todo mundo guardando e acumulando, por exemplo, isso que a gente tá falando. E aí não chega, né, a melhor solução, a melhor performance. Então, o segredo dessa liderança, quando ela se conhece, é perceber, puxa, acho que eu preciso contratar alguém desafiador, mas complementar a mim. Porque aí a gente vai somar e ter aí uma boa performance, né? Isso requer coragem, porque não é fácil, não. Muita né? coragem. Muita coragem. Você sabe que durante as minhas mentorias eu trago muito isso, né, para os mentorados. Primeiro, a gente faz um teste para saber o perfil Ótimo. dele, como ele quer ser comunicado e como ele quer se comunicar. E aí, assim, na experiência de vocês, eu sei que vocês têm uma mentoria, tem todo um trabalho aí muito bacana. Inclusive, eu já fiz alguns cursos de vocês. Alguns não, vários, né? Como é que a gente aplicaria? Como é que eu entenderia, assim, olha, já que eu comecei hoje a fazer uma mentoria, ou sei lá, eu não sei nada, do zero. Como é que começa esse entendimento dos perfis? Existe uma ferramenta, né, para se entender os perfis. Então, nada do que a gente está falando aqui de perfil é da nossa cabeça, né? A gente não olha para a pessoa, tira uma foto ou faz um raio-x. Ou rotula, né? Acho que isso que é importante deixar claro. A gente não pode rotular ninguém, né? Existe mais de uma ferramenta, inclusive, né? Nós usamos uma ferramenta validada, mas existem diversas outras. Acredito que você também usa essa ferramenta. Então, nessa ferramenta, a pessoa responde, né? A ferramenta ela foi estudada e ela faz diversas perguntas ali que são até pegadinhas para que a gente consiga responder e mostrar realmente quem nós somos. Eu brinco que desde que eu fiz a primeira vez o meu perfil comportamental, eu falo, gente, isso é muita bruxaria. Porque as perguntas não são perguntas que, assim, você não imagina o que vai sair depois, né? São perguntas que foram estudadas para tirar ali do nosso inconsciente coisas que a gente nem percebe. Mas quando chega o relatório, você fala, meu Deus, sou eu. E aí tem um pouco do que a Ana falou de luz e sombra, né? Porque vem você inteiro. O lado luz que a gente está acostumado a mostrar para as pessoas, as nossas qualidades, mas vem também os nossos defeitos, as nossas fragilidades, que fazem parte, né? Todos nós seres humanos temos. E a gente, na nossa mentoria, olha o quanto o lado luz está, o quanto o lado sombra está, porque às vezes a pessoa está usando só a sombra dela, né, Ana? Ela está numa fase ruim que ela está usando só o que é difícil ou o que ela tem de pior. E a gente vai lá e mostra, olha, mas olha quantas características positivas, talentos você tem aqui. Então, esse relatório, ele traz essas características para que a gente possa trabalhar. Né? Não tiramos isso da nossa cabeça. E como a Ana falou, a gente não rotula. Não tem nenhum problema. Por exemplo, eu sou uma pessoa analista planejadora. Ana é uma pessoa executora comunicadora. Inclusive, nós somos perfis totalmente opostos. E se dão super bem. Pois é, a gente se complementa. Porque se conhecem. Exatamente, porque eu conheço o meu limite e também conheço o da Ana. A Ana se conhece, mas a gente também se desafia todo o tempo. Claro, tem os momentos difíceis, os choques? Tem, porque nós somos muito diferentes. Mas aí também entra um lado bom, a gente se complementa, né? Então, é o que a Ana falou. Existem, por exemplo, entregas que para mim são muito difíceis, porque não é natural do meu perfil e que a Ana faz com o pé nas costas. Então, a Ana vai fazer, porque por que eu vou sofrer na nossa dupla que ela faz? E o contrário também. Então, existem coisas que eu faço com muita tranquilidade, deixa que eu faço, Ana, daqui. E ela faz o que ela tem de melhor, eu faço o que eu tenho de melhor, mas a gente se desafia, né? Todo mundo pode se desenvolver dentro do seu perfil. Eu posso ter características e desenvolver características que eu não tinha. Acho que essa é a beleza da gente conseguir ter acesso a uma ferramenta dessa e adaptar para o que a gente quiser, seja na comunicação, seja no posicionamento, seja no conhecer os seus momentos de descanso. Como é que eu gosto de descansar? Conhecer que você está cansada, saber que você está no limite. Isso é bacana. E me fala uma coisa,
Tem muita gente que é resistente a entender o seu próprio perfil. Dói, né? Psicóloga. Com o dedo na ferida dói sempre, né? Tem, Ana. Tem, né? A gente quer disfarçar. Ou pior, tem muita gente que mostra para o ambiente, para o contexto, algo que não é realmente a pessoa. E aí essa ferramenta, a gente, né, conversando, né, fazendo a tradução dela junto com a pessoa, a gente mostra que, de repente, ela está num alto nível de estresse justamente porque ela está se forçando a ser naquele ambiente algo que ela não é. Não é natural dela. Claro que a gente pode sempre mudar, melhorar e desenvolver, mas a pessoa está vendo sentido nisso? Vale a pena esse esforço? Porque senão é um sugador de energia. E igual o carro, né? Você gastou todo o combustível e não reabasteceu, ele vai parar. Então, por isso, muitas vezes, tem tanta gente adoecendo aí, emocionalmente falando, porque está se submetendo a situações e contextos que não são naturais para ela. E que aquilo não é desejável enquanto mudança. Então, para que forçar isso, né? Vamos tentar entender onde é o seu talento, onde você consegue, né, se potencializar e fazer boas entregas no seu perfil, né? Brincando aqui, né? Se ficar me colocando para fazer planejamento, estrutura, administração, eu vou surtar, eu vou abandonar o negócio. De vez em quando eu amarro ela pra gente fazer um planejamento. De vez em quando eu amarro, mas eu tenho que soltar rápido. Porque eu quero ir pra ação. Mas eu sei que se eu for direto pra ação, vai ficar tudo bagunçado. E eu vou olhar pra trás e falar, gente, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu conserto agora? Pra onde eu vou agora? Exatamente. Então, é isso. Essa ferramenta que a gente utiliza especificamente, a origem dela foi na Segunda Guerra Mundial. Acho que é legal trazer essa curiosidade, né? Inicialmente, ela foi testada para os soldados de guerra, num ambiente de resiliência, de alto estresse. E não é que é melhor ou pior, mas onde cada um talvez tivesse um perfil, um potencial para ter resiliência e performance. Por isso que ele analisa tanto o contexto e a situação, né? Claro que de lá para cá muita coisa aconteceu e outras validações e adaptações. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Quem nós realmente somos numa situação de estresse, né? Será que a gente realmente é no nosso ambiente de trabalho, sendo exigido em resultados, do mesmo jeito que a gente é na nossa casa, que ninguém nos julga? E aí, quanto mais diferente, menos natural. Então, precisamos pensar sobre isso. E vem cá, Tati, o que diferencia esse líder que é não desequilibrado, que quando está com a tampa da panela lá já quase explodindo, de um líder controlado? Como é que eu posso trabalhar isso? Olha, primeiro a gente precisa entender que é normal a panela encher, a pressão subir. Não é porque você é uma pessoa que tem autocontrole que você é imune ao estresse, à pressão externa. Não é, tá? Então, assim, tudo isso vai continuar. Primeiro que todo líder, se você é líder e não sabe, já saiba. Você está colocado num ambiente de pressão e o seu papel é justamente reduzir a pressão disso e não passar essa pressão que você recebe para a tua equipe, né? Então, a diferença de um líder que explode o tempo todo é porque ele não dá conta de receber a pressão das demandas, das metas, das cobranças, da própria equipe, seja de quem, do que ele entrega. Ele não dá conta de lidar com isso e transformar isso em ações e resultados, e ele passa isso para a equipe. Então, o líder ruim é esse, como eu, por exemplo, que naquele dia, naquele momento de estresse, que vi o paciente sendo exposto, eu passei tudo que eu queria, eu desabafei, eu coloquei para fora, eu expus, e eu não resolvi o problema. E como você resolveria? Se for agora a Tati de hoje. Olha, eu acredito que, primeiro, eu acho que eu nem estaria naquela situação com aquela pessoa tão nervosa, porque antes disso eu já teria conversado com ela em outras situações que eu vinha acumulando. Mas hoje, quando eu me deparo em situações assim que eu nunca imaginei que aquilo poderia acontecer, e aquilo explode, aquilo acontece, eu respiro, olho primeiro para a situação, sem olhar para as pessoas, sem julgar o que cada um fez, isolo a situação e resolvo a situação. Então, acho que essa é a grande diferença de um líder que está preparado, porque o estresse continua. Olha quantos problemas você teria evitado na época. Exatamente. E assim, a gente não tem como, inclusive, separar o nosso lado humano. Por exemplo, eu estava estressada com aquela pessoa que tinha um histórico com ela, mas digamos que tivesse tudo bem com a equipe e com ela, e naquele dia ela cometeu um erro. Ela nunca tinha cometeu, mas eu estava com um estresse meu, pessoal, da minha casa, do meu diretor, outras situações. Eu também poderia, simplesmente ela foi a gota d'água e eu explodi. Então, a gente não pode. O líder, ele precisa aprender a lidar com a pressão e separar as pessoas dos problemas, né? Quanto mais você consegue se afastar das situações
e olhar para o problema, observar o problema. O que está acontecendo agora? É isso, vamos resolver isso aqui? Né? Então, o líder que consegue separar a pressão e o julgamento que ele faz das outras pessoas e resolver o problema, ele é o bom líder. Né? Então, e não significa que ele não está estressado, mas ele funciona como se fosse uma peneira mesmo, um filtro. Né? Ele filtra esse estresse para a equipe, ele não passa para a equipe. Então, um bom líder tem que ter inteligência emocional. E para ter inteligência emocional, Ana, como é que faz? É difícil, né? Vamos lá. Acho que a Tati falou muito sobre estresse, né? E às vezes a gente julga o estresse como algo ruim. Eu brinco que o estresse é meu melhor amigo. Tem gente que estranha quando eu falo isso, né? O executor gosta de um estressinho porque ele te impulsiona para frente, para ação. Qual é o grande problema do estresse? Não é você estar entrando no estresse, chegar num pico e passou. Isso é saudável, isso é a linha da vida. A linha da vida, se você for olhar, ela é assim, né? Altos e baixos, né? Tudo que é só o marasmo, desculpa, acabou a sua linha da vida, morreu. Então, não é isso. O estresse, ele desde o Homem das Cavernas, é ele que fez o Homem das Cavernas ter coragem de sair e enfrentar o que estava lá de fora. Você acha que ele não teve estresse do medo do bicho e etc, né? O estresse pela luta da comida, etc. Então, isso movimentou ele, isso levou ele para ação. O estresse, ele é positivo, ele nos leva para a entrega, para a ação, para o resultado. O que não dá é permanecer no nível de estresse constante. Então, você nunca descer esse gráfico, digamos assim, você estressa, mas você relaxa. Você se conhece, né? Vamos voltar aqui na inteligência emocional. Você reconhece os seus gatilhos estressores, tem a visão sistêmica, sabe que aquilo é uma situação pontual, ok, tô ralando aqui porque eu preciso fazer essa entrega, nível alto de estresse. Ufa, entreguei. Equipe, entregamos, vamos celebrar? Aí você reduz de novo essa curva de estresse, né? Então, você relaxa, né? Baixa a adrenalina. Porque se você viver na situação de estresse o tempo todo, é onde tantos líderes estão entrando aí no burnout, né? Porque a gente desaprende a relaxar. Então, o estresse faz parte, ele é saudável desde que a gente aprenda a relaxar. E, enquanto liderança, a gente traz isso para a equipe, né? Até para eu conseguir filtrar, como a Tati falou, eu preciso olhar, opa, isso aqui é uma situação pontual, é isso, reconheço esses gatilhos estressores, tenho esse autoconhecimento, mas me regulo, que faz parte da inteligência emocional, e aí eu vou para motivo para a ação daquele estresse. Então, se a gente não ficar muito antenado e conectado com tudo isso, a gente se perde nesse furacão, digamos assim, né? E você comentou do burnout, a gente tem visto muitos líderes entrando em burnout, mas os líderes também adoecendo a equipe. Então, os profissionais da equipe também entrando em processos depressivos, né? Porque o líder não consegue se autorregular e ele vai descontando também nas pessoas. E às vezes até em casa, né? Não é só na equipe. A pessoa leva isso para todo lugar. Então, a inteligência emocional é você conseguir usar essas estratégias para se autorregular. Não é uma varinha mágica, né? Não funciona igual para todo mundo, justamente porque as pessoas são diferentes. Mas tem jeito. Tem jeito e quem faz dá muito certo. Você me fez lembrar, meu primeiro emprego foi num banco, um banco famoso aí, e eu tinha pavor do meu gerente. Quando falavam para mim, já que vai falar com o fulano, eu já me tremia toda. E o que diferencia, né, um líder autoritário desse líder mais acolhedor? Firmeza, autoridade não é autoritarismo, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente ter clareza. A gente não tem que assustar as pessoas, como talvez ele te assustasse, né? Como que ele consegue, né, enquanto líder, direcionar, ter uma firmeza, mas principalmente conquistar a confiança da equipe, né? É igual o filho. Se a gente berra, a gente grita, a gente assusta. E nunca mais o filho volta a contar com a gente, né, para um problema, para um desafio. Então, a mesma coisa é a equipe. Para que a equipe vai ter segurança? Como que a equipe vai ter segurança psicológica de reportar um erro, uma falha, uma necessidade, levantar a mãozinha e falar que não sabe, se ela tem medo da reação, da retaliação? E aí o que acontece? Os erros vão para tudo debaixo do tapete, acham que ninguém está olhando, e quando você vai ver, você já causou dano ao paciente, já piorou seu resultado, enfim. Então não dá, né? Ô, Tati, o que a gente poderia fazer como líder para engajar mais a equipe? Não ser esse líder chato, autoritário, sabe? Porque tem muita gente que está nos escutando que não tem muito entendimento de como lidar com isso e como ser um líder melhor também. Como ser diferente, né? Ser um líder e não ser um chefe, não lidar exato. com, né? Não ser um sargento. Envolver a equipe é uma das coisas mais importantes, né? E quando a gente fala envolver, é envolver a equipe para te ajudar a resolver problemas. Então, muitas vezes o líder acha que ele
tem que ser o salvador da pátria. Eu tô aqui para resolver os problemas, então eu tenho que resolver tudo sozinho. E aí ele leva tudo nas costas, também não aguenta. Ou ele quer que tudo seja feito do jeito dele, e aí nunca tá bom para a equipe. Então a equipe faz, ele tem que ir lá e pôr o dedo dele, porque senão ele não é líder. E não é isso. O bom líder é aquele que consegue envolver as pessoas, né? Influenciar as pessoas para que as pessoas façam o melhor que elas puderem e entreguem o melhor resultado, né? Então, o líder que envolve, vamos resolver junto aqui, pessoal, a gente está com esse desafio, esse problema. Que ideia você tem? Como você resolveria? Envolver as pessoas, corresponsabilizar as pessoas é muito importante. E quando a Ana fala de segurança psicológica, como é que o líder ele consegue dar essa segurança psicológica para a sua equipe? Quando ele se mostra também vulnerável, né? Então, o ser humano é um ser vulnerável. Não tem problema em se mostrar vulnerável? De jeito nenhum. Tem muita gente que fala, eu não vou mostrar que hoje eu tô nervoso. Ou que eu erro. Ou que eu erro. Jamais, né? Que eu não sei, exatamente. E, na verdade, o que a gente precisa mostrar para outra pessoa não é que a gente é perfeito porque é líder. É que a gente consegue ter aquela segurança para trazer o direcionamento. E quando eu não sei, eu digo para minha equipe, olha, eu não sei, mas eu vou buscar. Alguém que sabe? Vamos me ajudar? Então, quando você se mostra um ser humano igual, que tem defeitos, mas que tem qualidades, a pessoa se sente segura de dizer, nossa, então, se a Jaque tem defeitos e ela não se importa em mostrar que errou, pedir desculpas e se retratar, então tá tudo bem quando eu errar. E você se torna, na verdade, essa referência de segurança, né? Quando você é a referência de segurança para a sua equipe, se a sua equipe errar, é você que ela vai buscar. Você vai ser a primeira pessoa a saber que aquela pessoa errou, né? Então, isso mostra o quanto a sua equipe confia em você. Agora, se você aponta o dedo toda hora, a pessoa nunca pode errar, você mostra os erros dela, você não traz um feedback positivo, você não comemora quando a equipe acerta, por que ele vai contar para você quando ele errou? Ele vai esconder. E aí, é aí que os resultados não vêm. Olha que importante isso que você está nos trazendo, porque hoje em dia tem muito líder autoritário ainda no mundo corporativo. Eu vejo que muitos dos meus alunos vêm durante as nossas conversas, assim, durante a mentoria, eles falam, nossa, o meu chefe, ele manda, ele me dá ordens e isso me incomoda. Como é que eu lido com ele? Né? Então, é importante que nós também entendamos que isso tem que ser mudado em nós. Com certeza. Ana, hoje em dia, o líder, ele quer um time de alta performance. Mas como é que ele lidera um time de alta performance? Volta no que a gente falou. Conheça a si mesmo e conheça a sua equipe. Então, por exemplo, como que eu vou exigir alta performance de que, de repente, eu falei, faz isso, 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 isso. Verbalizei, joguei para o universo e espero que ele escute e faça. De repente, ele precisa do escrito, da orientação, da instrução detalhada. Ele não vai performar. E o outro, ao contrário, você vai ficar explicando. Meu Deus, vambora, quero fazer. Olha a importância do perfil aí, exatamente, né? Olha, eu batendo na mesa aqui, né? A energia vem. Então, é isso. A gente precisa saber até como falar com cada um, como explicar, como orientar, entender que as pessoas são diferentes. Existem estilos de aprendizagem diferentes. Algumas pessoas são mais abstratas, outras mais concretas, umas mais verbais, outras mais de ação. O estilo de cada um, né? De repente, esse que você mencionou, né? Tem muito líder ainda que manda fazer. De repente, esse líder nem foi a intenção dele mandar, mas o outro que recebeu entendeu como uma ordem, porque talvez ele tenha um jeito diferente de se comunicar, né? Não tem ali... Enfim. Então, se a gente não conhecer e chegar no entendimento de cada um, a gente não vai performar. As pessoas não vão saber fazer. Para alguns, performance, ter um motivo para performar de repente, puxa, essa meta é desafiadora, uau, eu vou crescer, né? Vambora, meta. Às vezes isso é muito comum em vendas. E para o outro, isso pode ser extremamente desestimulante. Ele não gosta de meta, ele não quer saber disso. Ele quer o quê? Relacionamento, pertencimento. Então, veja, o que motiva um não motiva o outro. E como é que eles vão entregar igual? Não vão. Então, ou eu, líder, conheço cada um da minha equipe e consigo ter... Isso leva tempo, leva paciência, né? De adaptar estratégias. Dá trabalho. De comunicação. Dá trabalho, né? Queremos, né? Tati, como é que eu conecto essa coisa de estratégia, de conexão... essa conexão de estratégia e resultado com o meu colaborador? É aí que está o segredo da coisa, né? O líder precisa ser a pessoa que sabe qual é a estratégia, seja da empresa, seja do seu setor. Então, ele tem que conhecer o que é esperado de resultado estrategicamente de nós.
ele entende o que é esperado e ele traduz isso para a equipe. Quando ele traduz, ele traz o direcionamento e ele começa a dividir as tarefas e a delegar com base no que a Ana falou, no conhecimento de cada um. Então, por exemplo, se eu preciso que alguém tenha que fazer uma venda, se esse é o desafio estratégico que precisa, eu não posso colocar para uma pessoa que é analista, planejadora e que não gosta de falar, que quer ficar escondido. Não que ela nunca vá fazer, mas ela vai precisar de um pouquinho mais de tempo, esforço, de tempo. Então, o líder, quando ele conhece a estratégia, qual é o resultado esperado, ele vai traduzir esses resultados para a equipe através da delegação de tarefas, de divisão. Essa delegação também ele não precisa fazer sozinho. Ele pode, como eu falei, envolver a equipe. Pessoal, nós temos esses desafios esse mês, essas metas, esses problemas para resolver. Quem gostaria de resolver? Muitas vezes, quando a gente abre essa oportunidade para as pessoas, aparecem talentos maravilhosos que o líder nem sabia que aquela pessoa tinha aquele talento, né? Então, envolver a equipe e dividir as tarefas de acordo com as características de cada um é o que faz transformar a estratégia em resultado. Nossa, isso é interessante, né? E Ana, me fala, como é que eu posso trazer resultados mais consistentes da nossa equipe para junto do líder? Porque isso é difícil, né? Trazer a equipe para junto da gente e ter esse resultado melhor. Eu acho que começa quando esse líder, ele não tem medo de delegar, né? Muitas vezes a gente tem medo de ensinar o outro. Não, ou porque não tem tempo. Mas ele vai errar, mas vai demorar muito. E aí, por medo, por não ter tempo de desenvolvê-lo, eu vou lá e faço. E aí eu perdi a confiança daquela pessoa, que tinha talvez a ótima chance de aprendizado, de crescimento, de desafio. E o que ela espelhou naquele líder? Puxa, nunca tem oportunidade. Puxa, sempre é ele que não sou capaz. Ele acha que eu não sou capaz. Então, como que a gente vai, né, exigir performance se a gente também não consegue ter a melhor estratégia, né? Então, eu acho que se conhecer o time, entender o direcionamento, o momento de cada coisa, né? Agora a gente tem que ir com velocidade, vamos embora, né? Olha o meu mundo azul de novo, né? Você vai jogar contra outro time, você tem que conhecer outro time. Qual é a estratégia? Dá para entrar com o banco de reservas hoje? Beleza, vamos dar oportunidade para o banco de reservas. Se não, eu vou ter que entrar com os craques, com os campeões, porque ou a gente ganha ou a gente ganha. Então, o quanto estamos olhando para isso, né? Para ter a performance. Então, o líder precisa se conhecer e conhecer o outro. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu sou uma pessoa muito centralizadora. E agora, como empreendedora, tá muito difícil para mim delegar. Como é que eu faço para lidar com isso? Tem técnica para delegar, né? Então, além de você, primeiro, conhecer a pessoa, é importante que o líder também conheça, tenha um conhecimento técnico daquilo que o seu setor precisa entregar, né? Então, geralmente, o líder é uma pessoa que tem esse conhecimento. Com base neste conhecimento, ele vai analisar, e existem técnicas para isso. Bom, se eu preciso fazer esta tarefa, e aí para não correr o risco do que a Ana falou, deixa eu fazer mesmo que é mais rápido, eu sou né? dessas. Então, aí amanhã tá com o mundo nas costas aqui, né? Fazendo tudo sozinho, não tá dando conta. É daí que sai o burnout. É daí que sai o burnout. Tô trabalhando à noite, de final de semana, de sábado, de domingo, de feriado, Me acordando identifiquei. 3 da manhã. Será que mais alguém se identificou aí? Então, presta atenção. Se você está nessa situação, possivelmente é o que a Ana falou. Você está com medo de delegar, ou você nem sabe que você pode delegar, que você pode dividir as tarefas, e às vezes tem gente ali do seu lado pronto para te ajudar. O que você precisa é conhecer as pessoas, para que você, conhecendo as tarefas, vá escolhendo quem vai fazer tal coisa. Agora, delegar não é delargar. Não posso deixar aqui. Não, eu tenho que acompanhar. Direcionar. Eu tenho que direcionar, né? Eu tenho que perguntar para a pessoa, dizer, olha, eu gostaria de te dar essa tarefa, você sabe fazer? Eu sei. Como você faria? Me explica. Então, a pessoa vai te contar como ela faria para você validar, se você nunca viu ela fazendo, né? Se ela, nesse momento de responder, eu sei, mas quando ela for explicar, ela não souber explicar, você já sabe que ela não sabe, aí você vai dar o passo a passo. Tá aqui um passo a passo para você fazer. Quando a pessoa não sabe, é importante que você vá acompanhando pouco a pouco a tarefa, não deixa ela sozinha. Explica, vai lá dar uma olhadinha, diga para ela, olha, se você tiver dúvida, estou à disposição. Ou até coloque uma outra pessoa da equipe, né? Não precisa ser sempre você pode colocar uma pessoa mais experiente para ensinar a outra pessoa. E entender que existem etapas diferentes de delegação de tarefa, né? Então, eu acompanho de perto, ensino passo a passo quem não sabe fazer, quem eu estou ensinando.
Mas se é alguém da minha equipe que eu já sei que a pessoa sabe fazer, que ela entrega, eu digo para ela o que eu preciso, qual é o resultado. Mas eu também preciso dar a ela autonomia para ela fazer o como ela quiser fazer, né? E às vezes muitos líderes erram aí, porque eles não querem só o resultado, eles querem que cada mínimo detalhe seja feito do jeito dele. Então aí vai muito do autocontrole. Diga para a pessoa o que você precisa, né? O como é esperado, o quando e de que jeito precisa chegar aquilo para você e deixa ela fazer, né? E diga para ela, olha, se você precisar de mim, fique à vontade. Se tiver dificuldade, fique à vontade. Mas dentro das técnicas existem steps diferentes ali de delegação. É um aprendizado, nem todo mundo sabe fazer, mas dá para desenvolver. E vocês são campeãs nisso, né? E aí, só acrescentando, eu acho que tem uma competência fundamental para tudo isso dar certo, que volta na comunicação, que é o feedback do líder, né? Então, ele pode até ter essa percepção de pessoas diferentes, esse aqui eu vou acompanhar, vou devagarzinho, esse aqui já tá ok, né? Vou só dar o empurrãozinho que faltava para ele performar. Mas para ambos e para qualquer situação, entra o feedback. E como é que eu dou esse feedback? Pois é. Essa é a grande dúvida. Que palavra é essa, né? Então, acho que em primeiro lugar, né, só nesse assunto, ainda fechando, se eu não criar rituais de entregas para essas duas pessoas, a pessoa vai fazer e nem sabe se fez bem, se não fez. Aí, como que a gente vai partir para o próximo passo, a próxima tarefa, se ela nem sabe se fez bem ou mal, né? Então, existe técnica para o feedback, né? Feedback não precisa ser assustador, feedback tem que fazer parte do dia a dia, e tem que ter esses rituais de entregas, de prazos. Então, não adianta nada ser um feedback que ele vai falar só do passado, se ele não traz a pessoa, né, para a conexão do presente, ou seja, qual foi o impacto disso que você fez ou deixou de fazer, e já direciona para o futuro, né? Daqui para frente, qual vai ser o nosso próximo acordo, o nosso combinado, o que você entendeu dessa situação, que aprendizado você tira disso. Então, esse é o feedback assertivo, né? Baseado em fatos, em dados, é concreto, não é achismo, não é julgamento, não é o que o fulano invejoso, ciumento falou. Então, é aquilo que o líder realmente observou e que ele é capaz de sustentar, argumentar e dialogar com o outro, né? Então, o feedback não é monólogo, é diálogo. É diálogo. Que direciona para uma ação diferente. E você falando, me trazendo isso, me veio uma coisa aqui na minha cabeça. Eu trabalhei numa empresa que tinha muito turnover, mas muito. Isso é culpa do líder ou é culpa do colaborador? Ou na hora da admissão? Como é que é isso, Ana? Gestão de negócios? Como é que é isso, Tati? Olha, eu não posso dizer que é culpa, mas existem aí diversos responsáveis, né? Quando a gente tem uma equipe que ninguém para. Não né? é só uma pessoa que é culpada. Não é só uma pessoa. Mas a primeira pessoa que a gente precisa olhar é para o líder. Então, eu preciso olhar para esse líder e pensar o que está acontecendo ali. Tem muito líder que acha que turnover é problema do RH. Ah, se ninguém parar aqui, o problema é só do RH. Mas gestão de pessoas não é responsabilidade só do RH. A gestão das pessoas da equipe é responsabilidade do líder. Então, se eu tenho um turnover alto, eu preciso analisar primeiro esse líder e depois, claro, toda a empresa, né, todo o entorno. Mas a responsabilidade de que as pessoas sejam fiéis, fidelizar a equipe é do líder. Né? Muitas vezes a gente vê empresas ruins que têm pessoas altamente engajadas, mesmo com salário baixo, com situação difícil. Por quê? Porque elas são guiadas por pessoas que trazem sentido, que trazem propósito e elas ficam ali. Elas acabam ficando. Assim como tem empresas maravilhosas, com ótimos salários, excelentes benefícios que ninguém para. Porque isso tem a ver com a cultura da empresa? Tem a ver com a cultura da empresa. E como é que é essa coisa da cultura da empresa, Ana? Cultura dá mais um dia inteiro só de conversa. Vai ter que marcar outro podcast. A gente marca. Mas resumindo tudo, o quanto eu me identifico ou não com aquela cultura, o quanto eu me orgulho de trabalhar aqui, o quanto que eu faço ou deixo de fazer, eu percebo um impacto, me envolvo, e isso faz diferença para minha vida. Eu percebo que o meu trabalho é um legado. Isso faz diferença. Isso tem relação com a cultura, né? Isso cria senso de pertencimento nas pessoas. E isso faz as pessoas quererem ficar. Então, e são reflexos, né? Cultura é desdobramento lá da alta gestão até a ponta, até a operação, né? Então, tem aquela famosa frase, a gente conhece, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, de nada adianta a alta gestão ter uma linda estratégia na parede se a cultura não conversa com a estratégia, ou seja, as coisas ficam incoerentes. Vamos por aqui, mas a gente está fazendo tudo pro lado de cá. Então, não se sustenta, né? Então, também não traz
pertencimento, não tem como. E a cultura é feita por pessoas, né? Não tá no prédio, a cultura. São as Não ações, tá nas ações, não tá né? naquela missão bonita na parede, Não. não tá em nada Está daquilo. nas pessoas, né? Então, às vezes a gente diz ter uma cultura, aqui nós somos assim, mas na hora de agir, como é que essas pessoas agem, né? Então, a cultura é como você age. Então, acho que é importante até o líder se perguntar, né? Será que eu estou refletindo a cultura da empresa que eu atuo? Ou será que eu concordo até com a cultura dessa empresa? Ou o que eu estou passando nas minhas ações, na minha fala, na minha comunicação? É importante o líder se autoavaliar, porque tem isso também de terceirizar demais a responsabilidade. Tudo é responsabilidade do outro, é da empresa, é do RH, é do diretor, é do presidente, é do chefe, mas e a responsabilidade do líder? Né? Então, se a gente puder deixar uma dica no final, é que a pessoa se autoavalie, né? Sobre o que ela está passando, né? Que tipo de cultura ela quer passar, que tipo de legado, que tipo de posicionamento ela passa no seu dia a dia. E se ela descobrir que está errado, né? Saber que ela pode ajustar, que ela pode mudar, que ela pode melhorar, para que ela seja uma pessoa melhor e consiga viver e trazer um clima melhor para a equipe e contribuir com a cultura. Eu vim trazer aqui um depoimento meu. Eu não consegui enxergar isso em mim. Então, eu precisei ser direcionada, né? Fiz algumas mentorias, estudei bastante. Já faz uns bons anos que eu venho estudando. Tem algumas mentoras aqui que eu posso dar como exemplo. E é importante que as pessoas se especializem e busquem essa ajuda. Eu precisei entender que eu precisava dessa ajuda. Agora, para finalizar aí, porque eu queria saber de vocês. O que um bom líder precisa buscar para se desenvolver? Nossa, pergunta difícil. Eu acho que primeiro ele precisa entender que ele pode se desenvolver, que ele pode ser melhor, né? Então, se ele aceita que eu posso ser melhor, que eu posso me desenvolver, o primeiro passo já está dado. E o segundo é buscar, né, cursos, treinamentos, mentorias, pessoas especializadas em desenvolvimento humano, né? Porque ele precisa se desenvolver como pessoa. Claro, é importante que ele entenda de gestão, de estratégia, de resultado, mas ele precisa melhorar, né, como pessoa. Precisa se comunicar melhor, precisa entender sua responsabilidade, assumir sua responsabilidade. E existem hoje no mercado muitos profissionais disso e nós somos algumas dessas profissionais que podem auxiliar essas pessoas a se desenvolverem e a crescerem. E você, Ana? Acho que todo mundo já ouviu aquela famosa frase, né? A gente contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Então, se eu quero me desenvolver como líder, claro que eu tenho que ter aí meu repertório técnico, né? Curricular, enfim, aquilo que faz parte do meu desempenho. Porém, se eu não desenvolver o comportamento da liderança, as soft skills que a gente fala, a habilidade de lidar com outras pessoas para daí chegar na técnica da entrega e do resultado, dificilmente a gente se sustenta no cargo, né? Porque a gente vai perdendo pessoas no caminho e a gente não se sustenta sozinho numa liderança. Então, eu diria, busque ajuda, né? Treinamento, desenvolvimento, mentoria, autoconhecimento, né? Todas essas estratégias para saber quais soft skills eu preciso realmente desenvolver. Quais são as minhas fragilidades, quais são os meus pontos cegos, as minhas lacunas, para daí eu ser assertivo, inclusive, naquilo que eu preciso investir esforço. Bacana. Aproveitando um gancho, falando com a minha audiência aqui, vamos ter essas duas maravilhosas, desenvolvendo habilidades para quem quiser melhorar como líder. Então, teremos algumas novidades por aí, não vou falar agora, mas brevemente teremos aí uma parceria bem bacana. E aí eu queria perguntar para cada uma de vocês, o que se aprende num curso de liderança? Tati? Olha, ela já jogou a bomba para mim, né? Bom, a gente aprende a se conhecer, como a gente está falando desde o início, né? A importância do autoconhecimento. Então, a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a se posicionar, a se comunicar, né? A ser assertivo na sua comunicação. A gente aprende a enxergar o outro, aprende que a gente pode ajudar o outro a se desenvolver também na sua equipe. O que mais, Ana? Me ajuda. Fala aí, Ana. O que Acho faltou? que tornar prática, né, a inteligência emocional, como a gente falou, né, que faz diferença. Essa comunicação citada, ela é fundamental, porque eu me comunico o tempo todo, corporalmente falando, né, o não verbal, até aquilo que a gente expressa, né, e como que a gente conduz as equipes, né? Então, liderança não é cargo, não é função, não é caixinha no organograma. Liderança é influenciar os outros, né? Então, por isso que a gente fala, tem líder que nem... Pessoas que nem cargo tem, mas
Uau, você vê uma multidão indo atrás dela e você fala, quem é aquela pessoa ali, né? É influência, é a comunicação, é como ela se posiciona, é o quanto ela faz jus, né? E tem credibilidade naquilo que ela fala versus a coerência em como ela decide, em como ela age, enfim. Então, eu acho que esses são, bem em formato resumido, os principais pontos aí fundamentais para uma liderança se desenvolver bem. Bacana. Pessoal, estamos encerrando. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando com vocês. Queria agradecer. A gente nem vê passar, né? Para mim é um momento muito importante, né? Porque recentemente eu fundei a Desenvolvimento Pro e ter vocês duas, para mim, é uma honra. Vocês são referências para mim. Eu queria muito agradecer vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos a confiança e o convite. E vamos marcar um segundo encontro. Com certeza. Obrigada, meninas. Obrigada.